Bom, minha gente, é um prazer imenso estar aqui novamente apresentando o programa Segurança Pública, agora é comigo. O nosso primeiro programa, tivemos a satisfação de termos um dos melhores professores, melhores comentaristas, melhor escritor do Brasil, na minha opinião. Professor Percival de Souza. Inclusive, fui até professor desse que vos fala. E hoje, no segundo programa, agora comigo, tenho a satisfação imensa de trazer um dos mais competentes promotores do Brasil, mais de 1.000 júris. Mais de 1.000 júris? 2.000 júris? Mais de 2.000 júris. Veja você, doutor Francisco de Assis Santiago, conhecido carinhosamente como Chico Preto, o grande promotor de justiça, natural de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, cidadão honorário de São Domingos do Prata, a cidade que ele tem como de nascimento, onde a família dele morou por muitos e muitos anos. Nosso saudoso José de Assis Santiago foi desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e preparou os filhos muito bem, cada um na sua carreira. E, como desembargador, conseguiu lapidar três pedras preciosas. Edilberto, Francisco, por último, Sérgio. O Sérgio, todos da área da justiça. O doutor Francisco graduou-se em Direito pela PUC de Minas Gerais em 1979. Ingressou no Ministério Público pelo 25º concurso em agosto de 1990, já aos 40 anos de idade, com uma experiência tremenda. Passou por Goiás, Manhumirim, Pedro Leopoldo, Contagem, Caratinga, Nova Era e Belo Horizonte. Chegou ao Tribunal do Júri em 1993, quando eu tive o prazer de ter o contato com o doutor Francisco, e daí em diante nós trabalhamos em muitos trabalhos. E agora, há pouco, o doutor Francisco estava olhando o livro agora comigo, falou assim, esses casos todos eu trabalhei neles. Todos eu trabalhei neles. Daqui a pouco o doutor Francisco vai falar sobre isso aí. Dentre os grandes casos que o doutor Francisco atuou, são vários. Estão nominados aqui no livro, o Gangue da Degola, o Maníaco de Contagem, o assassinato do promotor Francisco José Lins do Rego Santos, que inclusive é parente do José Lins do Rego, o escritor lá da Paraíba, que também foi promotor em Manhuaçu. José Lins do Rego. Meu saudoso pai, falava muito sobre ele. E também participou de várias investigações. Chacina do Taquaril, o caso do prefeito Jesus Lima, mas são muitos casos. Se a gente for ficar falando aqui sobre todos esses casos que o doutor Francisco trabalhou, já viu, né? Mas ele inaugurou aqui em Minas Gerais, que é o crime doloso de trânsito, que geralmente o crime de trânsito, o homicídio culposo, ele não vai para o tribunal do júri, ele vai para a vara criminal comum. E se for doloso, aí sim, vai para o tribunal do júri. E nesse caso, o doutor Francisco atuou naquele caso famoso que causou grande repercussão, mexeu na ordem pública lá do município de Bicas, onde 5 pessoas foram assassinadas quando um médico e outro faziam um racha. O doutor Francisco foi lá
e obteve a condenação dos dois. Entre outros muitos casos. Doutor Francisco, para mim é um prazer imenso estar aqui com o maior promotor do Brasil, quiçá do mundo, que é o senhor Plagiano, o nosso procurador, Ronaldo César. Doutor Edson, é um prazer, uma honra eu estar aqui presente para poder discutirmos e conversarmos sobre atuações. O senhor como delegado e eu como promotor durante muitos anos. É muito bom quando você traz informações, quando você mostra atuações não só de um delegado de polícia, como de um promotor de justiça, em vários crimes de repercussão, não só em Belo Horizonte, como em Minas Gerais. Então, é com muita honra que eu estou aqui presente e vamos conversar. Vamos trazer algo para o esclarecimento de muitos. Na realidade, a honra é toda minha e dos telespectadores de ter uma pessoa do naipe de Vossa Excelência com a qualidade e experiência de 2.000 júris, não é para qualquer um, não. 2.000 júris não é para qualquer um. Então, doutor Francisco, o senhor trabalhou em diversos casos. Vamos começar com essa pergunta aqui. Qual foi teve algum desses casos que chocou o senhor, que deixou o senhor um pouco abalado? Você poderia falar para nós? Olha, deixar abalado, eu confesso que não, porque profissionalmente a gente tem que ter sempre a tranquilidade de poder desenvolver um trabalho. Mas tivemos casos que abalaram a sociedade e, por via de consequência, trouxe alguma preocupação para o promotor, para o Ministério Público. Posso citar aí o caso da gangue da Degola, né? Citar aí também o crime da Cristiana Aparecida Ferreira, a modelo que foi assassinada em um flat em Belo Horizonte. E Alves Cabral. E tivemos que ouvir várias autoridades. Isso trouxe, né? Não é que... Autoridades políticas. Políticas, né? Até governador do estado na época. Secretário de Eu Estado. não ouvi o governador do estado, que era o Itamar Franco, mas ouvi vários secretários, ouvi outras pessoas diretamente ligadas ao governo do estado. E fiz a minha atuação até contrário ao que a Polícia Civil queria, porque o secretário de Segurança, né, ele não é que ele questionou os delegados, mas eles foram na minha sala dizendo que se tratava de um suicídio. Eu não acreditei no suicídio, fiz a minha investigação paralela, até foi o primeiro caso que o Ministério Público pôde exercer, né, não a função, mas poder exercer o poder de investigar. E eu cheguei à conclusão que não era suicídio e foi um crime praticado por um elemento que seria um namorado, um noivo, e que teria algum envolvimento com algumas autoridades do Palácio. Esse foi um julgamento, um processo, um julgamento que me tomou um tempo maior de reflexão, de estudo. Outro caso que me chamou a atenção, que você já disse aí, foi a morte do promotor Francisco José Lins do Rego Santos. Eu participei das audiências, eu participei de 3 julgamentos e eu não tive sucesso. Quem teve sucesso foi a sociedade de Belo Horizonte, com a condenação de um dono de posto de gasolina, de um policial militar e de um empregado desse posto de gasolina, Luciano Fará. Outro caso que eu posso trazer aqui, o maníaco de Contagem, eu fiz 3 julgamentos dele e que foi condenado a mais de 230 anos. Outro caso também que me chamou a atenção, e já foi dito também por você, é o primeiro júri de acidente de trânsito em Minas Gerais. Foi um acidente ocorrido entre Bicas e Mar de Espanha, onde um empresário e um médico, eles bateram um pega em uma rodovia perto de Maripá, eles bateram num Vox, era uma Blazer, bateu num Vox e que vitimou 5 pessoas, 2 crianças, um casal e uma senhora de 93 anos. Esse júri, ele só foi
possível ser realizado pela atuação de um procurador de justiça que eu nunca posso esquecer e nem deixar de citar o seu nome, que é Francisco Márcio Miranda Chaves. Ele lutou muito, a dona Delisete, você deve ter se avistado com ela, ela lutou, ela era avó das 2 crianças, mãe de uma vítima, sogra de outra e irmã daquela anciã de 93 anos. Eu fiz 3 julgamentos e a sociedade ganhou com a condenação e mais, ganhou do entendimento de que eu tenho 3 pilares: embriaguez, contramão de direção e racha. Havendo essas possibilidades, não tenho dúvida nenhuma e não tive dúvida nenhuma em denunciar, como denunciei vários, pelo crime doloso contra a vida através do dolo eventual. Exatamente. A senhora que você citou, ela brigou, mas brigou demais. Lutou demais. Quantas vezes ela não foi procurar o senhor no gabinete? Nossa, e tem uma coisa, e ela, infelizmente, ela não viu esses 2 elementos serem presos. Ela morreu um tempo antes, 1 mês, 2 meses ou 3 meses antes. Mas a luta dela foi a luta de uma senhora que não se deixou abater e abalar pelo poder aquisitivo de 2 elementos lá da comarca de Bicas, ou Mar de Espanha. Bom, eu quero crer que na atuação do senhor nesses diversos júris que o senhor fez, o senhor já deve ter sido ameaçado diversas vezes de morte. A gente já teve várias ameaças, né? Mas quando você define a sua profissão, quando você trabalha não pelo dinheiro, trabalha porque quer exercer a função que você escolheu, não pode ter medo. Se o promotor, se um delegado, se tiverem medo, quem vai sofrer com isso é a sociedade. Porque deixaremos de fazer o que devemos fazer por medo de morrer. Eu brinco muito, né? Que se eu morrer hoje, depois de amanhã faz 2 dias. Então eu nunca tive medo, tive várias e várias ameaças, nunca tive receio de perder a vida. Eu tinha receio, sim, e tenho receio de fazer o errado. Receio de fazer aquilo que a sociedade me cobra e eu não dou o resultado. Doutor Francisco, o senhor obteve várias condenações. E quando tinha que pedir absolvição, que o senhor via que o réu realmente era inocente, agiu em legítima defesa, o senhor nunca abriu mão de pedir na audiência do júri absolvição. Eu sei disso. Mas as condenações foram muitas. E, dentre essas condenações, as penas arbitradas pelo juiz foram altas. Foram altas. Sai de lá alto, 30, 20, 40. Mas, na realidade, eles nunca vão cumprir essa pena. Porque tem uma lei de execução penal que acabou realmente com a punição penal. O que o senhor acha da Lei 7.210, da Lei de Execução Penal? Que com o 6º, quer dizer, liberou geral. Doutor Edson, vários pontos dessa lei de execução, elas são tremendamente injustas. O elemento é condenado a 15 anos. Ele não fica preso mais de 4 anos e meio. Você tem progressão de regime fechado, regime semiaberto, regime aberto. Por bom comportamento, que é o critério subjetivo, e por uma pena, que é o critério objetivo. Não é que eu não aceite, mas eu não conformo com esse sistema. Eu tenho bom comportamento carcerário. Ele tem que ter bom comportamento carcerário. Ali não é spa, não. Ali é o lugar que você vai cumprir a sua sanção para poder purgar aquilo que você fez de errado na vida. Então, quantas vezes, doutor Edson, que a pessoa sai do fórum condenado,
6 meses depois a gente vê na rua. Então, eu costumo dizer que ficar preso no Brasil hoje é muito difícil. E não é crítica, mas nós temos magistrados garantistas que, infelizmente, para mim, que sou um defensor de uma pena rigorosa e muito rigorosa e que se deva cumprir na sua integralidade. Mas você vê, um homicídio duplamente qualificado, a pena de 12 a 30 anos. Quantas vezes se dá 12 anos e 6 meses? Por quê? Porque ele confessou. Porque duas qualificadoras, a primeira age como qualificadora, a segunda age como agravante. E essa agravante ela é neutralizada por uma confissão. Então, é muito difícil. Você vê crimes aí bárbaros, e nós estamos sentindo agora o feminicídio, quantas jovens estão sendo assassinadas por companheiros, por maridos, e que daqui a muito pouco tempo estarão na rua. Então, isso não é que me revolta, mas eu não consigo aceitar tais decisões da nossa justiça. Eu questionei o professor Percival de Souza na última entrevista e falei que depois, perguntei para ele e ele respondeu, que depois da lei 7.209, que mudou a parte geral do Código Penal, e a 7.210, e advento da sanção da Constituição de 88, houve uma explosão criminal no Brasil. O crime subiu por demais. E o senhor no júri, o senhor está notando que também, depois da lei de tóxicos de 1996, mudou completamente. Quer dizer, o crime a criminalidade subiu por demais. Olha, E a droga, ao meu ver, que eu fiz até uma monografia, mais para frente eu vou falar sobre ela, é o maior motivador dos crimes de homicídio na atualidade, ou estou errado? eu posso até dizer que o índice de criminalidade ele aumentou muito, e de vez em quando a gente vê pessoas ligadas ao governo dizendo o crime está sob controle, ele diminuiu. Não, ele aumentou. E com referência a esse índice de crimes ligados ao submundo da droga, eu posso dizer com convicção de que mais de 89% dos crimes de homicídio hoje estão ligados a drogas. É traficante matando usuário, é usuário matando traficante, é traficante matando por dívida, e dívida pequena. E isso tudo traz como pano de fundo o submundo das drogas. Eles têm hoje uma atuação paralela à nossa sociedade. Lá eles matam, lá eles julgam, lá eles fazem suas leis. E ninguém vai mascarar essa atuação do tráfico de drogas dizendo, não, o crime diminuiu. Não, o crime aumentou, e aumentou muito o índice da criminalidade com referência ao tráfico de drogas. Em 2003, eu fiz uma monografia no curso de especialização da UFMG, e que o meu tema foi o crime de homicídios envolvendo o tráfico e uso de drogas no atual contexto belo-horizontino. Isso foi em 2003. Hoje, 2025, está mais atual do que nunca, essa monografia. E como o senhor disse, o traficante, os soldados da boca, né, ou da biqueira, que é chamado em outros locais, eles matam hoje e são mortos amanhã. E isso vai se tornando um redemoinho, onde que foi dado essa onda toda de morte e vítima e a falta do Estado na comunidade, de onda jovem. Isso está mais atual.
falta o poder público nesses locais. O senhor concorda com isso? Tem uma frase que a gente ouve, a gente vê muito, dizendo: aonde o Estado não põe a mão, o traficante adota. Você tem, né, nessa cadeia do tráfico de droga, você tem o olheiro, você tem o avião, você tem o gerente, você tem o patrão. Então, hoje, o que acontece? Você pega um menino de 12 anos, ele começa ali a sua carreira. Ele vai ser o olheiro. Dali ele vai... o estudo. Total. Há pouco tempo eu vi uma entrevista de um menor, estava dando plantão, inclusive, na vara de infância, o menor dizendo: o que eu ganho, meu pai nunca vai poder me dar. Então, um menino de 12 anos com essa mentalidade. Então, dali ele passa a vapor, do vapor ele passa para gerente, do gerente, às vezes, se pode chegar até o patrão. Então, eles não vão abdicar dessa vida. A vida deles é aquela vida que eles querem. Um tênis bom, uma roupa boa, uma roupa de grife, e só vão poder ter esse dinheiro através do tráfico de drogas. Por isso que a frase é muito atual. Onde o Estado não põe a mão, o traficante adota. O Estado estava analisando esses dias, estudando, lendo também, isso sai muito. 6 meses de trabalho nosso, o Estado pega para ele. Então, quer dizer, 6 meses nós trabalhamos de graça, que o Estado pega impostos. Esse dinheiro não volta em serviços públicos. Por exemplo, infraestrutura, segurança pública, educação, saúde. Etc. Está na hora da sociedade mudar o sistema, mudar a Constituição e cobrar mais desses governantes que estão deixando o povo ao léu? Doutor Ezio, eu costumo dizer, não sou político, né, mas leio política, eu vivo política, mas o que acontece? Ninguém cobra. Não cobra. Hoje nós vivemos, não quero entrar no mérito direita e esquerda, não vou entrar nesse mérito. Exatamente. Né? Mas nós temos aí um governo hoje que é inteiramente desacreditado. Não tem credibilidade nenhuma para poder impor suas condições de governo. Vamos cobrar? Cobrar como? A perseguição é grande. Né? Hoje, difícil você falar de um Supremo Tribunal de Justiça, né? Que é a expressão máxima do judiciário, mas decisões do Supremo são decisões extremamente políticas. Você vê o que se faz, as decisões que se tem. É interessante. Eu estudei direito, como você também estudou. Nós sabemos a dinâmica de um procedimento. Hoje nós temos uma pessoa, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, ele prende, ele denuncia e ele julga. E ele investiga. Tudo. Então, ele faz de tudo até uma decisão final. A decisão final de condenação não é nem... Nesse caso, então, o senhor entende que esse processo está viciado? Está inteiramente viciado. E prejudicial a nós outras sociedades. Até quando? E eu estou com 75 anos. Talvez eu não veja uma transformação como se quer de uma sociedade. Mas eu tenho uma neta, tenho filhos, e eu espero que eles possam ter o que eu não vou ter, porque eu não acredito numa mudança rápida de sistema de governo e de atuação de governo. Isso me entristece, mas é o jogo. Então, na balança, naquela balança da justiça e também na harmonia entre os 3 poderes... Só tem um pêndulo. Só tem um pêndulo. Está completamente desequilibrada.
e desequilibrado para pior, né? Esse é o meu entendimento. Posso ser criticado, mas isso é que eu acho, isso é que eu entendo, isso que eu quero para os meus filhos e para a minha neta. Primeiro, precisa estabelecer realmente a função de cada um dos poderes. Tem que definir, cada um na sua. Não tem independência hoje. Não tem mais independência. Não tem. Sabe? O pessoal parece que está tendo uma ditadura. Parece não, está tendo. Está tendo uma ditadura do Poder Judiciário, que é o STF. Está, visível. Né? Isso aí vai. Eu não sei até quando. Né? São decisões políticas, essencialmente políticas. Né? Então, o correto seria pedir a nulidade de todos os processos, de toda essa investigação que está acontecendo lá. Mas isso é utopia, nós não vamos conseguir. Não se consegue. Não se tem hoje. Olha, está todo mundo calado, está todo mundo com medo. Expressão não existe mais. Você não tem, né, o poder de expressar. Você não pode dizer aqui hoje o que você pode ser penalizado amanhã. Você está vendo, tem gente sofrendo perseguições. O crime de homicídio, ele tem a pena de 6 a 20 anos, se qualificar de 12 a 30. No movimento que se fez no dia 8 de janeiro, onde se pegou senhor e senhoras que estavam lá erguendo a bandeira nacional, vestida de verde e amarelo, está condenado a 17 anos. Nem no homicídio se condena nada. Uma pena de 17 anos no homicídio é raridade. Uma pena hoje é 12, 13, 14, 15 anos. Então, 17 anos para quem segurou a bandeira nacional, para quem pediu, para quem fez manifestação. Ah, não, mas fizeram aí, depretaram, e fizeram de tudo. Quebraram sujaram de batom uma estátua. 17 anos. Por quê? Porque quem investigou, quem denunciou e quem está condenando é uma pessoa só. Isso é deprimente. Está contaminado o processo. Completamente. Na visão de Vossa Excelência. Completamente. Bom, doutor Francisco, realmente isso aí é uma parte que nós devemos discutir um pouco mais para frente, porque hoje a figura em questão chama-se doutor Francisco, com mais de 2.000 júris pela frente, uma experiência estapafúrdia que passa de todos os limites. Estou achando que o senhor deve até entrar no Guinness. Se procurar, o senhor vai entrar no Guinness de tantos júris que o senhor já fez. Mas a minha vaidade não permite. Eu trabalhei pelo bem da sociedade. Não me trabalhei para promover. Se estivesse no Guinness ou não, isso não ia... Mas tem que entrar. Não. Essa é uma atuação. Se tiver alguém que chegou a 2.000 júris, eu não conheço. Mas eu fiz a minha obrigação. Fiz com luta, com garra, com respeito. E fiz porque eu escolhi a minha profissão de ser promotor de justiça. Eu até fui promovido agora, dia 24 de fevereiro, de março, eu fui promovido a procurador. Mas eu sou conhecido, está ali, eu sou conhecido como promotor. Eu quero e vou ser o eterno promotor de justiça. É o que eu escolhi. E não um promotor qualquer, um promotor atuante de 2.000 júris. Eu fiz o que eu pude fazer pela sociedade. Vamos ver, a idade minha já não permite mais sonhar com outras coisas. Mas quem sabe, né? Se eu tiver saúde, eu posso ainda dar mais meu contributo à minha sociedade. Doutor Francisco, o senhor acha que tem jeito de se mudar o atual quadro criminal no Brasil, onde, por exemplo, tem lugares em que a polícia não está entrando mais, o crime se organizou de uma tal maneira que está mais organizado do que as instituições públicas que combatem o crime.
o poder financeiro desses grupos estão altíssimos. Eles têm hoje domínio total de parte da economia. Eles têm postos de gasolina, eles têm outras fontes de renda, e o tráfico de droga dá dinheiro, né? É um poder paralelo ao Estado. Há muito tempo se ventilou a hipótese dele estar forjando profissionais do direito. Hoje eu não duvido, né? Se pega um rapaz, que forma um rapaz... Faz investimento nele. Ué. Isso aí, olha, está... Advogados... Juízes, promotores, delegados. Não posso dizer, porque eu não conheço. Mas também... Financiar uma campanha e trabalhar por uma pessoa... Você foi deputado federal, você sabe disso. Existe. Né? Isso é possibilidade. Muito grande, né? Então, isso só entristece. O meu Brasil não é o Brasil de hoje. Meu Brasil é o Brasil da dignidade, meu Brasil do respeito, meu Brasil das instituições harmônicas, sem a dependência de uma ser subordinada à outra. Esse é meu Brasil. Infelizmente, você não está vendo isso na atualidade. Não existe. Eu estou notando também na atualidade que há o crime organizado, ele entrou profundamente nas instituições públicas. Polícia Civil, polícias militares, polícias penitenciárias, Poder Judiciário, Ministério Público. Ele está colocando o braço em cima disso. Tem jeito de parar esse ataque que o crime organizado está fazendo no Brasil, poderoso, já não é mais nacional. O crime organizado, o PCC, no Brasil, ele já estendeu seus tentáculos internacionalmente. Tem jeito? Jeito tem, mas você tem que ter a coragem de poder lutar contra isso. Basta ter a coragem, basta você se colocar radicalmente contrário a tudo que está acontecendo. Mas será que nós vamos encontrar disposição, nós que eu digo a sociedade, encontrar disposição para essa luta? E a luta, nós sabemos que é uma luta árdua, ingrata e árdua, porque nós sabemos o poder que tem o tráfico de drogas hoje em Minas, no Brasil e no mundo. Essa criminalidade alta no Brasil, o crime cada vez mais cruel, a mulher cada vez mais vítima de homens. Vamos dar exemplo, o caso daquela menina Vitória, 17 anos, lá em São Paulo. O rapaz confessou o crime agora, matou a moça com facada até no rosto. E para disfarçar, acho que até raspou a cabeça dela. Perseguia ela. Aquela menina de 10 anos, assassinada aqui por um funcionário público da saúde, em Água Boa, e desovada lá no São Pedro do Suaçuí. Aquela moça também morta lá no Ribeirão das Neves, pelo pastor, um pastor da igreja. Olha só, olha que nível chegamos. Morta aqui em Ribeirão das Neves. E outros crimes mais. Esses dias aí, agora em Itabira, foi ontem, o marido foi lá e matou a mulher porque o homem está se achando dono da mulher. E não é assim. Então, quer dizer, tem uma inversão de valores. O senhor acha que com essa lei 7.210, nós temos que fazer uma nova Constituição e inserir a pena de morte na Constituição e a prisão perpétua? Você me acompanhou muito no início da minha carreira, no meio da minha carreira e ao término de minha carreira. Sempre defendi a pena de morte. Nunca neguei, nunca deixei de me expressar. Participei de vários programas de televisão debatendo
Eu sou inteiramente a favor da pena de morte para determinados crimes. Quais deles? Estupro seguido de morte, latrocínio, tráfico de drogas. Esses crimes são, olha, mostra a personalidade do homem. Homicida contumaz. O crime de homicídio, a gente pode dividir o homicídio... O contumaz. Aquele que... Porque você tem homicídio eventual, esse... Esse não. Então, agora, o mais grave é o crime estupro seguido de morte, a pedofilia, inconcebível. Né? O tráfico de drogas... É caso de pedofilia que foi morta lá em Água Boa. Você pega um pai de família, ou um tio, ou um parente, para abusar do menino de 12, ou de 2, 3, 5 anos, esse moço vai regenerar quando? Não vai. Pena de morte nele. Seria o ideal. Mas a própria igreja, eu sou católico, a própria igreja é contra, né? Mas eu sempre, e nunca me omiti, sou inteiramente a favor da pena de morte. Sei que é difícil se implantar, que tem que fazer a mudança na Constituição, né? Mas ainda resta uma esperança. Ao meu ver, entendo o seguinte, que a Constituição virou uma verdadeira coxa de retalhos. Uma que parece um código com quase 200 e poucos artigos. Eu acho que deve dar uma enxugada nessa Constituição, tá? O que é essencial mesmo, né? O princípio da legalidade. Não precisa pôr na Constituição. Todo mundo já conhece o princípio da legalidade, da anterioridade da lei. Está lá. Então, quer dizer, tem muitos artigos que precisam ser tirados da lei maior, né? O sistema mudado, principalmente essa parte que fala da prisão perpétua e da pena de morte. Eu entendo que a Constituição tem que ser remodulada. E quem cabe legislar é o Poder Legislativo. O Judiciário está legislando hoje. Legislando muito. O senhor sabe disso. Inclusive está combatendo decisões do Senado, né, e da Câmara. Veja bem, não tem independência de poderes, então. Não tem, não. Então tem que ser feita uma nova Constituição, pondo cada um no seu lugar. E que volte essa harmonia. Inclusive, nessa Constituição, você seria da pena de morte e a prisão perpétua? Eu acho que deveria haver mudança, sim. Parece que a Constituição americana são 17 artigos, não tem bem certeza. São 5 artigos e algumas emendas. Total 17, Isso. se eu não me engano. A nossa aqui é um leque, né? Se discute tudo e não se propõe nada. Fora as emendas, estou falando dos artigos. Foram feitos pela Câmara, a bel prazer do governante. Mas aí eu culpo muito também a Câmara dos Deputados. Câmara e Senado. O Congresso Nacional. Congresso. Quem tem que legislar são eles, né? Agora está deixando para o Supremo tomar decisões em cima de decisões do Congresso? Eu falei para o professor Percival, perguntei para ele, e até vou fazer essa pergunta para o senhor também, porque é importante. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, ele cassou um deputado, praticamente cassou, né? Um deputado, e cassou um senador, praticamente, o do Cídio do Amaral e o Eduardo Cunha. Por quê? Não podia. Então, o saudoso ministro Teori Zavascki, sob absoluta, como se diz como uma coisa rara, prendeu, sem ser flagrante delito, um senador da República e afastou
do mandato de deputado, o presidente da Câmara. Por isso, o presidente da Câmara foi cassado e o senador também. Legislou, foi contra a Constituição. Mas cabia aí ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e o Senado brigar contra isso, lutar contra isso. Pelo contrário. Mas não enfrenta. Não enfrentava, sabe, porque era, na parte dos dois, era muito cômodo para eles. Na parte do Senado, porque tinha uma briga entre os grupos políticos. Então, eles foi passado, no caso do Senado, foi passado ao Senado se ia convalidar ou não aquela ação do Supremo. Se falasse que não tinha aquilo lá. Mas como o PSDB na época era a maioria lá no Senado e aquela parte ajeitaram e acabaram por aceitar a imposição de um poder sobre o outro, descumprindo a Constituição. Com isso, foi cassado. Quer dizer, o próprio Congresso abriu mão e agora quer retomar, você não está conseguindo. Não vai conseguir. Né? Se não tiver uma mudança, não só de nomes, mas de ideologias, nós não vamos conseguir nada. Nós vamos ficar nesse enxugar gelo aí e vendo o Brasil indo cada vez mais para um buraco. Exatamente. Então, a mudança da Constituição, nesse momento, para nós é fundamental. 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 Eu também acho que esse problema de falar que tem erro, que não tem erro, a pena de morte tem que ser inserida, e a prisão perpétua também, para acabar com essa mordomia que está tendo nas cadeias. Visita íntima. O camarada contrata mulher de programa para ir lá fazer a visita íntima para ele. Isso passa batido. Ele fala que é companheiro e a cadeia está girando uso de drogas. A cadeia hoje, doutor Edson, é um spa. Se tem de tudo. E o preso fica lá com quanto tempo ele quer. Fica o mínimo possível. Mas ele tem lá uma vida. Antigamente se falava em cadeia, era o pavor da sociedade. Hoje, cadeia hoje tem droga, cadeia hoje tem mulher, cadeia hoje é. Telefone. Tem telefone, mulher, droga. Churrasco. Apareceu um dia desse aí. Tem. Então, virou uma festa. Virou. Então, por isso que o crime está aumentando, como está aumentando. Ninguém tem medo mais de cadeia. Por isso que se aumenta o crime. Ninguém tem mais. Eu lembro quando eu era menino, eu vi um carro da Rádio Patrulha, antiga Rádio Patrulha, a gente corria para dentro de casa, tinha medo. Hoje não, hoje eles enfrentam e dão tiro. Dão tiro, Então, dão tiro. é isso aí. Infelizmente está acontecendo isso daí. O crime organizado está corrompendo os órgãos públicos, penetrando em tudo quanto é da sociedade, empresas de ônibus, companhias de táxi que em São Paulo tem muita frota, os quartéis, no Congresso Nacional, no Poder Judiciário, no Ministério. Quer dizer, eles estão preparando, eles estão tão fortes, que daqui a pouco eles estão dominando. E depois, para pegar esse território de volta, vai ser difícil, o poder público. Como aconteceu no Rio de Janeiro. Não consegue mais. O Rio acabou. O Rio hoje é dividido entre tráfico e milícia. O Rio acabou. Todo mundo tem medo de ir no Rio. Uma cidade maravilhosa daquela, bonita. Todo mundo tem medo. Porque o crime lá é forte. E outra coisa, o que aconteceu com aqueles médicos? Os caras foram para o Congresso, foram para a beira da praia tomar relaxar um pouco, porque ia ter o Congresso no dia seguinte. Foi assassinado. E diz que foi confundiram. Não confundiram, não. Mataram porque quiseram matar aquelas pessoas que estavam ali. Hoje, se você pegar esse 99, como é que chama?
Uber, Uber, né? Se você errar o caminho lá no Rio, já era. você morre. Né? Então, tá muito difícil. Um dia desse passou uma reportagem realmente sobre o Uber. O Uber estava passando, aí entrou, acho que na comunidade, tinha uma blitz lá, quer dizer, uma blitz do crime, não é do poder público. O cara tem que pedir desculpa e teve que voltar. Mandaram voltar. Porque eles estavam até com uns... É assim que está o Rio de Janeiro. Há pouco tempo eu fiz um júri aqui de um rapaz, um jovem, que morreu em uma blitz de tráfico de drogas. Ele errou o caminho. Eu fiz o júri. Aqui em Minas Gerais? Belo Horizonte. Então já chegou aqui. Ele estava numa festa, brigou com a namorada, entrou na moto, montou na moto, veio embora e errou. Tinha bebido. Onde é que estava a blitz, entre aspas, né? De tráfico. Eles mataram ele lá. Então já chegou no Minas Gerais? Olha só como está o crime. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Vamos começar mudando a Constituição? Mudando quem tá nos representando? O povo precisa ver isso aí. O povo não reage. Essa mudança é necessária. Necessária. Também acho. Vamos finalizar com uma pergunta. O senhor já atuou em diversos crimes, mas diversos mesmo. Luta. Consegue a condenação do criminoso, vem a lei de execução penal e arrebenta com ela. É aquilo que eu disse no início. Você condena o rapaz hoje, daqui a 6 meses ele está na mesma rua que você está, no mesmo ambiente que você está. E aconteceu comigo, num julgamento famoso em Belo Horizonte, do crime do Caravan, era o empresário, diretor de banco. Ele matou um senhor não sei se é a Avenida Barbacena, e feriu a esposa desse senhor. Eles vinham brigando desde o parque de exposição. E eu fiz o júri, eu condenei. Passado um tempo, não muito grande, eu fui no velório de um delegado de polícia e escolhi o horário de meio-dia, querendo falar, ali não vou encontrar ninguém. De repente, alguém segurou no meu braço e diz assim: você acabou com a minha vida. E apertou meu braço. E nessa época eu dei sorte que eu estava com 2 seguranças, que eu estava ameaçado por outras coisas. Segurou no meu braço, o olho vermelho igual capeta, a boca tremendo. Aí eu falei, eu tenho que fazer um movimento aqui. Fiz o movimento do braço, o segurança viu, ele foi embora. Se é na rua, eu tinha tomado o tiro. Né? Então, quem eu condenei há 17 anos, com menos de 2 anos, estava na rua. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Bom, a gente até se emociona com ouvindo essas coisas, porque nós buscamos sempre a legalidade, procuramos sempre trabalhar dentro da lei, combater o crime e mostrar que o crime não compensa. Mas hoje vai tudo ao contrário. Todo mundo acha que o crime compensa. E parece... Desculpa. E parece que o exemplo vem de cima. De cima para baixo. E não de baixo para cima. Onde nós vamos chegar? Eu vou responder. É muito difícil chegar a um lugar que a sociedade vai ser beneficiada. Ela vive momentos difíceis. A expectativa é Deus, somente Ele. Porque nos homens eu estou perdendo a credibilidade. Doutor Francisco, nós temos muito que conversar e muitos assuntos para debater, mas infelizmente nosso tempo é curto. Passo ao senhor, depois dessa aula de
homem, de profissional, de pessoa, de pai, de filho, para suas considerações finais. Doutor Edson, foi com muito prazer que eu pude debater um pouco de tudo, um pouco do judiciário, um pouco da nossa sociedade. Isso é bom para que a sociedade tome conhecimento de que ainda temos pessoas com ideais. Eu relutei muito porque eu aposentei agora, dia 25 de março. Eu estou começando uma nova adaptação de vida. Quando eu recebi o convite, eu falei, é uma oportunidade de eu conversar, oportunidade, porque o aposentado fica em casa. Uma oportunidade de eu vir conversar, debater e trazer, não conhecimento, mas trazer um pouco do que eu entendo de uma vida honrada, de uma vida de dignidade e de uma vida de esperança. Doutor Francisco, muito obrigado. Os parabéns pelo profissional, pelo filho, pelo pai. O exemplo digno para a sociedade que uma família, que é a célula máter da sociedade, que eu acho que ainda tem jeito, mas depende de nós. Nós, quando digo nós, digo o povo, a sociedade, os homens justos, as pessoas que realmente eduquem seus filhos. Família, célula máter, prepare seus filhos como o pai e a mãe do senhor preparou a família do senhor, que numerosa, como a minha também é, como outras famílias. Então, doutor Francisco, muito obrigado por você nos trazer, a todos os nossos telespectadores e a mim, esse conhecimento, esse profissionalismo, esse exemplo de pessoa. E com isso, vamos encerrando aqui mais um programa, grande programa, grandes pessoas comparecendo a esse programa. Segurança Pública, agora é comigo.